Olá pessoal, hoje é dia da gente resolver a atividade produtor-consumidor. Eu preciso que quem não viu acesse e analise a aula sobre a atividade que eu fiz do Thread Contador. São 2 episódios. Eu preciso que vocês avaliem, analisem e aprendam, porque ali tem alguns termos, algumas palavras-chave, né, reservadas, por exemplo, de sincronismo, que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então, se você não viu, eu preciso que você acesse essas aulas que vão aparecer justamente aqui. Então, vocês acessem elas, a aula 1 e a aula 2, para conseguir exatamente lograr na atividade de hoje. Então, vamos lá. A ideia aqui é o seguinte: a classe número a gente herdou, né? A gente trouxe lá da thread contadora. É basicamente um objeto que a gente vai passar como referência para poder manipular ele. O que a gente vai resolver hoje? Hoje a gente vai trabalhar no exemplo clássico do produtor e consumidor para a gente conseguir sincronizar as threads. Ah, professor, mas como funciona isso? Então vamos lá. As threads a gente vai precisar criar um produtor, um consumidor, onde eles vão consumir números. Só que no meu produtor ele vai produzir um número e o consumidor vai consumir o número. Então por isso eu já deixei aqui um númerozinho, tá? E a gente vai utilizar esse objeto para fazer a atividade. Então, primeiro passo, né? Primeiro passo é eu criar, por exemplo, o meu produtor. Então, o meu produtor, ele basicamente vai ter, né? Vai ter meu construtor, em que ele vai receber, o que ele vai receber? Ele vai receber o meu número, então vou ter um atributo aqui que eu vou chamar de número, então ele vai receber o número, vou preencher esse número, e ele vai estender, né, meu thread, sempre lembrando, se vocês, a minha thread, se vocês não viram ainda como se cria, como trabalha, por favor, entre no card aqui e que vocês vão ter acesso à primeira aula e aí vocês vão brincando, tá? Tem teoria, prática, tem um monte de coisa que eu acho interessante vocês brincarem. E aqui a gente já sabe que a gente precisa dar um override, né? Public void no run. E aqui que a gente vai trabalhar. Então, meu produtor, ele basicamente, né, ele basicamente vai produzir um número. Então eu tenho que basicamente no meu produtor eu vou fazer aqui um simples for só para ele criar, né? Ele vai criar 10 vezes. Então para ele criar eu vou fazer aqui o número, vai receber, eu não tenho como criar, eu só tenho adicionar, criar ou produzir. Então eu vou criar um método aqui, vou mudar, vou pôr esse aqui, ó, produzir. Então produzir eu passo o que eu vou produzir, certo? Também vou passar um string identificando a thread. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só, o meu número vai receber o valor e eu vou pôr aqui, ó. Aqui vai ser o produtor, né? O produtor da thread tal produziu, então o produtor da thread tal produziu esse valor. Então aqui no meu vou produzir, vou passar o nome da thread e vou passar também o valor, que vai ser o K. Então aqui ele vai produzir 10 vezes. Vamos testar? Já vamos testar, que se tiver alguma dúvida, algum probleminha, a gente já identifica. Então vamos lá, meu produtor. Vou ter o número, n igual a new número
começa com 0. Então, meu produtor, vou chamar de pn.start. Vamos só verificar se ele vai produzir. Então, o produtor da thread, né, produziu esse número. Melhorar aqui o espaçamento. Perfeito. Então, se eu criar duas threads do produtor, vamos ver o que acontece. Se ele vai ter. Perfeito. Aqui eu vou inserir até um delayzinho, que ele vai produzir, né? E ele vai demorar um pouquinho. Então, vou dar um sleep nele. Vou pôr de 100, 200 milissegundos. Necessário try catch, né? Então, vou colocar aqui. Perfeito. Vamos executar agora. Está produzindo. Vai produzir 10. E o meu consumidor? O meu consumidor, eu vou precisar consumir. Então, o meu consumidor, eu vou precisar consumir. Então, ele vai estender a thread. Vou receber também um número. Esse número aqui, e meu consumidor vai receber um número. E o número vai... Mesma coisa. Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso consumidor. Então o nosso consumidor, ele vai ter, né? Deixa eu pôr aqui. Ele vai consumir esse valor. Então vou inicializar ele com nada. Tá bom? Então basicamente eu vou vir aqui, são 10 que eu estou criando, 10 produtos, né? Vou vir aqui e vou tentar criar, consumir 10 vezes. Da mesma forma que eu estou produzindo 10 vezes, eu vou tentar consumir 10 vezes. Então, o valor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor, né? Então, o número, get, vou pegar esse valor. Bom, então eu vou vir aqui no meu número, e no get agora, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou passar uma string para mostrar. E vou retornar. Já tem aqui. Vou retornar o número. Eu só estou preparando a atividade, o consumidor, né? E o produtor. Então, olha só. Qual que é a ideia? No consumidor, eu vou precisar agora fazer o seguinte. Aqui, eu vou pegar, vou dar um sysout. E eu vou botar aqui, ó, consumidor, né? O ID da thread. Ele consumiu esse número. E vou retornar. Então, eu vou dar o get e vou passar o meu valor. Então, olha só, basicamente eu produzo, ponho o produto lá e depois eu consumo. Tá bom? Então, vamos verificar aqui agora o consumidor. Consumidor C igual a... Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o consumidor, faltou um,
uma impressão mais interessante aqui, né? O número consumiu barra T. Ó. Como o produtor ele tem um delay, ele dorme um determinado tempo, né? O que acontece com a minha thread consumidora? Ela tenta consumir, olha só, o meu produtor ele produziu e depois a minha thread consumidora ela basicamente consumiu somente o zero. Então não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que o produtor produza e o consumidor consuma. Então tem que existir um sincronismo. Ah, professor, mas na aula passada você falou que inserindo a palavra reservado, né, de sincronismo a gente consegue isso, garantir. Tudo bem, a gente garante que apenas uma thread está executando ali, mas eu preciso agora sincronizar, eu preciso de uma forma de avisar essa thread que de fato eu produzi algo, olha isso. Então como é que eu posso fazer isso? Primeira ideia que vem na cabeça, e outra coisa, aqui a gente tem um problema, uma situação que é o seguinte, que dependendo de como a gente executa e do escalonamento que tem no processador aqui, a gente vai ter um resultado diferente. Então, aqui eu botei para dormir o meu produtor 100, 200, né? Se eu pôr menos, se eu pôr 10, então já está perdendo tudo. Vou pôr 0, só para a gente verificar um negocinho. Então, produz tudo e depois a thread 1 tenta consumir. Então, o que acontece? Vai depender justamente da condição de corrida, não. Olha só. Olha só, na nossa implementação, a gente tem uma situação que não é o que acontece. Por exemplo, o produtor produz e depois o consumidor vem e consome. Consome 0, 0, 0, 0, né? E aqui é um exemplo do seguinte, no meu caso, o meu produtor, né, eu botei para dormir por 100 milissegundos. Então eu tenho o seguinte, que o meu consumidor ele é muito mais rápido do que o meu produtor. Então o que eu vou ter de situação? Eu vou ter essa situação aqui, ó, o consumidor ele consome muito mais do que é produzido. E se fosse o inverso? Por exemplo, se o meu produtor, né, tivesse um delay de 0 e agora o meu consumidor tivesse um delay de 100. Ou seja, a velocidade do produtor é muito maior do que o consumidor. O que ia ter? Eu ia ter um produtor que ia produzir muito sem consumir. E o consumidor depois ia ficar consumindo mesmo. Então a gente tem uma situação aqui que é o seguinte, é um exemplo claro de uma condição de corrida. Então quem for mais rápido vai ter uma forma de processar diferente, vai ter um resultado diferente. Então quem tiver escalonado para receber o processador vai ter uma resposta diferente. Então isso não é legal, não é o que a gente quer no produtor consumidor. A gente quer um sincronismo, a gente quer um respeito de produção e de consumação, ou seja, eu só posso consumir se eu produzir, tá bom? E eu só posso produzir se alguém consumir o meu produto. Então basicamente é isso. Então essa primeira solução, que eu vou chamar de número 0, tá? Ela já não nos atende. Então, essa é a minha primeira solução. Eu vou chamar de número 0. Então, vamos pegar aqui, vou copiar essa criança todinha aqui e vou pôr aqui. Tá bom? Só para deixar guardado ali, número 0. Beleza. Qual que é a próxima ideia, então? Olha só. O que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo que o produtor está produzindo e o consumidor
está consumindo, e depois o produtor vem e consome e produz, né, vários números. E ou o consumidor consome vários números. Então eu vou tentar fazer o quê? Vou dar um lock. Eu tenho que tentar de alguma forma fazer uma trava nele aqui. Então eu vou manipular basicamente aonde? Onde que é a região crítica que eu estou tendo vários acessos da minha thread? Onde eu consigo visualizar isso? Qual que é a seção crítica? Aonde as threads estão batendo ali, estão se concorrendo e estou tendo vários acessos? É basicamente no meu número, né? Onde eu tenho aqui o get e o produzir. Eu posso inclusive mudar isso aqui para consumir. Deixa eu fazer isso. Vai ficar melhor. Então, consumir. Ele consome e ele produz. Tá bom? Então vamos lá. Nessa minha condição aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou tentar fazer um lock. Vou pôr uma trava. Olha só. Eu vou dizer se ele está disponível. Disponível. Então, ele já inicializa false porque não foi produzido. Se eu colocar aqui, ó, produzir, então se eu tiver uma thread, ele só vou produzir se ele não estiver disponível. Então, enquanto, né, ele não estiver disponível, ó, enquanto o disponível for igual a verdadeira, né, a true, ou seja, eu tenho algo produzido, ele vai ficar ali, esperando. Ele só vai passar para o próximo se acontecer o quê? Se acontecer de fato o disponível se tornar uma variável consumida. Que aí eu vou na minha trava que está disponível, vou falar, não está mais disponível, então você tem que produzir. O que eu vou fazer? Eu vou produzir ele, né? E aqui, ó, eu vou produzir ele. Vou produzir ele. E aqui eu vou dizer que o disponível agora é igual a true. Ou seja, está disponível. Tá bom? E o consumir? O consumir ele vai ter que ficar aqui enquanto o disponível for igual a falso. Ou seja, ele não vai conseguir, ele não pode consumir se não tiver nada disponível. Então, basicamente a lógica é essa. Vou verificar o seguinte, vou estar ali consumindo, né? E aí, se ele passar para disponível, eu vou fazer o seguinte, ele já não está mais disponível porque eu consumi ele. Então, olha só, eu consumi ele e retornei. Então, basicamente, essa aqui é uma ideia de trava. Eu estou, de uma certa forma, travando o meu acesso. Eu tenho, né, uma variável de controle que eu estou tentando limitar esse acesso. E aí, o que vai acontecer se eu executar? O que está acontecendo quando eu executo? Ele produziu. E por que ele não está consumindo? E se eu fizer o seguinte, olha só, botar o consumidor primeiro. Então, olha a questão. Se ele está vindo para consumir, o consumidor ele veio executar, o que ele tentou fazer? Ele tentou consumir. Então, no número, ele foi para consumir e ele não pode consumir. Por quê? Ele inicializou com falso, né? Ele criou, não modificou, não tem nada consumido e ele ficou justamente aqui, ó, nesse laço. Ele não sai desse laço. Por que ele não sai? Porque ele ganhou a posse do processador, travou nessa seção aqui, ele tem a trava, só ele pode entrar e ele não vai sair daqui. Por que ele não vai sair daqui? Porque ele ficou na trava esperando essa condição ficar verdadeira. Olha só. Então ele não consegue sair, ele não consegue produzir nem consumir. Se eu pôr no produtor, se eu vier aqui no produtor, né? E pôr ele primeiro, vamos lá, pôr o produtor primeiro. Então, vamos produzir primeiro. Olha só, aí ele conseguiu fazer mais coisa aqui, ó.
Ele produziu, o consumidor veio e consumiu. Ele produziu, o consumidor veio e consumiu. Então, ele está respeitando, mas olha só, ele parou. E o que está acontecendo aqui? Vou executar de novo. Agora só foi uma vez. Só consumiu um. Consumiu duas vezes agora. Três, né? Consumiu uma. Agora consumiu três. O que está acontecendo? O que nosso algoritmo está acontecendo? Ele está travando, né? Quando ele consegue, em um determinado tempo, executar e o processador escalonar de uma certa forma, da maneira interessante, né? Como ele quer que funcione, ele vai trabalhar conforme a gente está esperando. Mas ele não me garante isso. E aí vem um outro problema, uma outra situação, que é trabalhar com o thread, que é o seguinte, é debugar justamente esses problemas. Então, um bug, quando ele é identificado, ele é mais fácil da gente trabalhar e solucionar ele. Agora, quando você não consegue identificar ou essa identificação é sutil, vai depender do processamento que ele está fazendo. Olha a insanidade que a gente chegou. O nosso problema vai depender da execução ou da forma com que o processador está escalonando as instruções lá para ele executar. Cara, a gente vai perder o chão, porque encontrar isso é um problemão. Então, por isso que é importante a gente visualizar isso e tentar executar, resolver esse problema do produtor consumidor, justamente para a gente enxergar isso. O que eu preciso fazer aqui para isso de fato funcionar? Olha só, eu preciso de alguma forma comunicar, informar para uma thread para outra que eu consumi, aqui eu produzi. Olha só, eu produzi. Então, quem estiver preparado ali para produzir, sinta-se à vontade. Aí eu consumi. Então, quem estiver preparado aí para produzir, sinta-se à vontade. Então, a gente tem uma comunicação. Então, a gente tem que ter uma forma de notificar as threads que estão esperando um determinado recurso para conseguir trabalhar. Olha que legal. Então, a gente vai usar duas palavrinhas, tá? Que é o seguinte, para eu fazer essa thread esperar, porque ela está tomando o processador, né? E entrou numa trava onde ela não sai. O que eu preciso fazer? Eu preciso informar ao meu processador ou ao meu sistema operacional que essa thread já está esperando uma condição. Então eu vou usar esse aqui, ó. Ela está esperando uma condição. Só que eu tenho que inserir um try catchzinho aqui. Da mesma forma, quando eu for produzir e eu ficar nessa condicional aqui, eu tenho que informar, né, que ela está esperando uma informação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou notificar uma thread para outra. Consegue visualizar isso? Só que eu só estou notificando o seguinte, olha só, eu produzi, eu vou esperar. Então, estou falando para o processador, siga processando, né? E ela está aqui também. Eu consumi, então agora eu vou esperar. Então siga esperando. O que vai acontecer se eu executar isso aqui? Olha, professor, se for o que ia funcionar, olha o que aconteceu. Ele travou. Ele travou justamente na produção, onde uma thread produtora está esperando e a thread consumidora ela foi setada aqui, nesse passo aqui, para esperar também. Ela está esperando o quê? Ela está esperando uma condição, uma informação, né? Uma notificação de que ela pode continuar. Beleza? Então, onde eu tenho que pôr essa notificação? Eu vou, depois de esperar, né? Eu passei, eu trabalhei aqui e eu posso fazer o seguinte, olha só, eu modifiquei. Então, aqui eu posso informar as minhas demais threads, todas que estão esperando essa condição. Beleza? Eu posso informar elas o seguinte, olha só, está liberado. Então vocês podem utilizar o recurso. Da mesma forma que eu tenho que fazer quando eu criar, né? Eu posso passar esse disponível aqui para cima, que vai ficar melhor. Quando eu criar o meu produto. Então, quando eu produzir o meu produto, eu posso informar as demais threads que de fato eu já produzi. E quando eu consumir, eu vou informar para os meus produtores que eu já consumi. Se tiver algum produtor esperando para produção, ele consiga. Então vamos verificar como é que fica agora?
Olha só, de fato agora eu estou conseguindo. Eu tenho um produtor, eu vou até melhorar essa impressão, que eu vou fazer o seguinte: o consumidor que vem depois, eu vou dar 2 espaços. Então, olha que legal, eu tenho a produção e eu tenho a consumação. Então, eu tenho o produtor, ele produziu, veio o consumidor e consumiu. Então, eu estou tendo que esse sincronismo devido à comunicação que eu estou fazendo. Perfeito? Lembrando, eu coloquei uma trava, testei, não deu certo. Agora eu consegui fazer com que as threads elas se comuniquem, tá bom? E aí, que é o mais interessante? É que eu posso ter muito mais que um consumidor, concorda? Eu posso ter aqui, por exemplo, 3 consumidores. E de fato, esses 3 consumidores estão compartilhando o que é o recurso que o produtor está criando. Então vamos executar? Olha lá, eu só posso ter o que? O produtor e um consumidor. O produtor e um consumidor. Aqui foi um exemplo de que só a thread 3 ganhou, né, o espaço. Mas olha só, o que eu vou fazer aqui? O consumidor tá com delay. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um random, né, de milissegundos, só para a gente conseguir ver de uma forma melhor. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Aqui eu estou fazendo ele descansar em um determinado tempo, tá? De forma aleatória, justamente para eu poder conseguir aqui de 0 a 100 milissegundos. Inclusive o meu produtor também eu vou fazer isso. E aí eu tenho que, olha só, thread 0, o consumidor 3 que pegou. Só que aqui o consumidor 1 que pegou após o recurso. Só que eu tenho essa comunicação. Da mesma forma, eu consigo trabalhar se, por exemplo, no meu teste, eu tiver mais do que um produtor. Olha que legal. Então, eu, independente, por exemplo, agora não vou pôr, não, eu vou pôr que o consumidor demora 2 segundos e o produtor demora 100 milissegundos para produzir. Vamos ver como é que fica? Então, olha lá, o meu produtor ele produz e o meu consumidor ele fica aguardando o tempo dele, vai lá e consome. No primeiro instante, o que acontece? No primeiro instante, eu tenho que ele demora, porque as threads estão precisando desse recurso. E depois ele vem mais rápido. Não sei se vocês repararam, olha só. Viu? Ele bate, vai batendo de 3 em 3. Por quê? Que acontece isso? Porque eu tenho uma fila de espera das threads processando, tá? Que elas estão esperando recurso. Então, todos chegam naquele determinado tempo e esperam o recurso. Então, se eu pôr, por exemplo, aqui 10 threads consumidoras consumindo e esperando 10 segundos, elas vão basicamente esperar 10 segundos e todos vão consumir à medida que tiver a produção. Porque elas estão ali aguardando aquele recurso. Beleza? Eu, basicamente, o exemplo, essa aqui era o número 1. Essa aqui é a resposta final do número 1, onde eu tenho funcionando o meu produtor e consumidor, tá? Produzindo e compartilhando um número, e a gente tem esse sincronismo da comunicação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu peço para comentar caso vocês tiverem alguma dúvida, e se vocês gostarem do exemplo e do código disponível, curta aí e se inscreva no canal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Abração e tchau, tchau.